o nosso Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? O pastor, como a Miriam disse, está em Juiz de Fora, vai estar fazendo um batismo lá hoje. E pela graça de Deus, nessa manhã vamos estar trazendo a palavra do Senhor. Cremos que até aqui nós já fomos bastante edificados pelos textos lidos, os hinos cantados, a mostra ali do missionário, e isso tem refletido muitas vezes nas nossas vidas. E queremos também que agora nesta manhã, trouxemos hoje um tema, como é o terceiro domingo, sobre missões. E não podemos deixar então de estarmos relembrando algo que é conhecido da igreja, conhecido nosso, que é a ordem missionária, o que é ser missionário. Mas, como diz o pastor, é sempre bom estar lembrando. Nós precisamos sempre lembrar o porquê somos missionários, precisamos sempre lembrar o porquê devemos cumprir essa ordem, o quão é importante essa ordem para as nossas vidas, para a vida da igreja. E nesta manhã temos como tema a igreja evangelística. Lembramos que a igreja, sim, é este conjunto aqui, como o hino cantado, somos todos em Cristo, que pregamos ao mundo a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo somos cada um de nós, em nossos lares, em nossos afazeres diários, aonde quer que estejamos, nós somos essa igreja, nós somos esse povo de Deus, nós somos esse que o Senhor chama para pregar, proclamar a Tua palavra. Que nesta manhã o Senhor, mais uma vez, nos ilumine com a graça do Santo Espírito Santo, nos faça entender, nos faça vivenciar nosso compromisso com o Senhor. Vamos estar orando e depois vamos estar lendo o texto de Marcos 16, Marcos capítulo 16, do versículo 14 até o versículo 16. For estar orando, que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações. Deus amado, nós te agradecemos por este momento, por tudo que já aconteceu nessa escola. E essa escola sim é uma oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra, de sermos edificados. E o Senhor conhece, ó Pai, quão falho é o ser humano, quão falhos somos nós, homens, pecadores, mas o quanto é necessário que a Tua palavra seja transmitida com a verdade, seja transmitida, ó Pai, com toda a intensidade, ó Pai, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Para que haja em mim, para que haja na Tua igreja, acima de tudo o despertamento, acima de tudo a continuação do comprometimento, mas acima de tudo o entender e compreender a Tua vontade. Ajude-nos a transmitir a Tua palavra com fidelidade. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, e guia-nos, ó Pai, para que a Tua boa mão continue agindo sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus que fazemos. Amém. Irmãos, Marcos capítulo 16, do verso 14 ao 16, um texto bastante conhecido, como já disse, é um texto conhecido da igreja, um texto já pregado até algumas outras vezes, mas que nos traz uma mensagem, que nos traz um despertamento que é contínuo, que é dia após dia. E ele diz assim, Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. O versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Um versículo pequeno, um texto até aqui pequeno, mas com uma profundidade de mensagem, uma profundidade de impacto nas nossas vidas. Se nós lembrarmos, Marcos, né, narra a trajetória de Jesus Cristo no seu ministério aqui na terra. E aí depois sim da sua morte e ressurreição, Jesus ainda teve um ministério de 40 dias aproximadamente antes de subir ao céu e estar à direita de Deus Pai, onde estará e voltará um dia. E nesses 40 dias que Jesus estava no seu ministério, ele então traz essa ordem, ele traz essa mensagem de ordenância para os seus, para aqueles que ele já tinha ali treinado, para aqueles que ele tinha ali ensinado dia após dia.
E ele então diz que devemos então evangelizar, pregar as boas novas. Se nós olharmos o contexto do que é evangelizar, evangelizar é pregar as boas novas do reino de Deus, é anunciar as boas novas para todos. Uma mensagem que é uma palavra, que pode ser uma ação, que pode ser um testemunho, mas é algo que precisa ser feito dia após dia. É proclamar realmente aquilo que Deus é proclamar realmente a grandeza de Deus, aquilo que Deus fez em nossas vidas. E nós devemos fazer isso. Nós não fazemos por fazer, nós não fazemos só porque olhamos esse ensinamento e podemos falar que devemos fazer. Mas nós pregamos a palavra de Deus, nós proclamamos essa palavra de Deus para que haja no coração daquelas pessoas que ouvem, possa haver ali fé, possa haver arrependimento, possa haver conversão. A palavra proclamada por nós, irmãos, não é uma palavra qualquer. A palavra proclamada, que nós devemos fazê-lo ao nosso próximo, dia após dia, é uma palavra, sim, que através do Espírito Santo traz vida, traz renovo, traz esperança. Em um mundo que nós estamos sem esperança, em um mundo complexo, com as suas dificuldades, com os seus problemas, nós temos a palavra de Deus, a palavra que traz vida, que traz esperança. E como igreja, eu e você, irmão, não podemos perder isso de vista, que nós somos esse povo. O cântico cantado diz muito, nós somos esse povo que precisa pregar, nós somos esse povo que é a igreja evangelística, nós somos esse povo que foi resgatado da graça do Senhor Jesus Cristo. E após esse resgate, nós então proclamamos o que Cristo fez por nós. É uma mensagem que traz fé, é uma mensagem que traz arrependimento, uma mensagem que traz esperança. A igreja é o agente para a evangelização. Tenhamos sempre isso em mente, irmãos. Vamos cada um de nós, cada salvo, cada membro, cada um na sua idade, os pequenos, os grandes, os já mais idosos, todos nós somos estes agentes. Enquanto estivermos aqui, somos esse povo que deve pregar, somos esse povo que deve proclamar a palavra de Deus. E nós, de uma maneira bem rápida nesta manhã, vamos trazer o que é que nos incentiva e o porquê devemos sim fazer isso, e porquê devemos pregar e proclamar a tua palavra, a palavra de Deus, proclamar as boas novas do Evangelho. Se nós olharmos o ponto inicial disso, se nós olharmos para João 3,16, os irmãos se lembram? Porque Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O início, irmãos, nós podemos dizer o primeiro ponto da evangelização é o amor de Deus. Já paramos para pensar nisso, que o amor de Deus é esse que nos impacta, é o que nos chamou para nós sermos salvos. O amor de Deus é o que nos trouxe aqui nesta manhã. O amor de Deus é o que nos faz pregar, é o que nos faz louvar, é o que nos faz darmos o dízimo, as ofertas, é o que nos faz reconhecer a grandeza de Deus. E nós vamos ver, irmãos, em João 3,16, porque este amor de Deus para a humanidade, ele traz o sentido da vida, ele traz o sentido da pregação, ele trouxe o sentido para a nossa história. A motivação do nosso evangelho muitas vezes não está em nós mesmos, não está em nós acharmos que devemos simplesmente cumprir essa ordem simplesmente porque é uma ordem, mas entendermos o quão importante é e o quão importante foi o preço que foi pago para isso. Jesus, irmãos, mesmo antes da fundação do mundo, e nós podemos ver isso em todo o contexto bíblico, a queda estava nos planos de Deus, mas havia ali também, após a queda, a restauração, a reconciliação, que é nós então ali, Jesus Cristo ter morrido na cruz, pelos meus, pelos seus pecados. Nós pregamos por causa desse amor, nós pregamos porque Cristo nos amou, irmãos. Nós pregamos o Evangelho porque Cristo nos amou primeiro. Um amor que deu o seu próprio Filho. Deus deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo se integrou na cruz ali, não por obrigação, não só pela obediência ao Pai, mas por amor.
O ponto principal do nosso evangelismo, o ponto principal do nosso entendimento de que precisamos ser essa igreja evangelística é entendermos esse amor de Deus. E entendermos que quando Deus nos ama, Deus nos escolhe, Ele nos chamou com este propósito de glorificar, de obedecer e de honrar o Senhor. O quanto é importante, irmãos, termos essa visão do quanto precisamos evangelizar, de quanto precisamos mantermos a nossa fidelidade na evangelização e o amor para com Deus, irmãos. Se formos olhar, não é apenas o amor de Deus, mas o amor para com Deus. A palavra de Deus não é bem clara que aquele filho que ama, obedece. E aí sim, irmãos, nós não teremos aqui uma mera ordem, uma mera cumprimento da ordem. Um mero cumprimento da ordem. Mas entender o quão importante é esse amor. Quão importante é o que Cristo fez por nós, irmãos. Por isso que nós não podemos proclamar aquilo que não temos. Nós não podemos proclamar aquilo que não experimentamos. Por isso que o proclamar o evangélico, por isso que ele chama a igreja evangelística, porque a igreja é aquele que são chamados por Cristo. A igreja é a comunidade, o povo escolhido de Deus. Assim como Cristo fez ali no Antigo Testamento, chamou a família, depois chamou a nação de Israel, nós entendemos que a igreja é o povo escolhido, onde Cristo chama para fazer a tua vontade. E aqui, irmãos, precisamos cumprir essa vontade. Somos escolhidos por Deus. Temos que entender que esse chamado por Deus, que esse amor de Deus nos alcançou. Não podemos proclamar o Evangelho se não somos salvos, se não temos a certeza, a convicção da salvação. Porque se nós não temos essa certeza, a convicção, como vamos entender esse amor de Cristo para conosco? Como vamos passar para as pessoas esse amor que não é compreensível aos nossos olhos humanos? Alguém como eu e como você, pecador, falho, merecedor do inferno pelos seus próprios erros, pelos nossos próprios pecados. Diante de um Deus justo, diante de um Deus tão grandioso, Ele nos ama. E esse amor nos traz ao centro do Evangelho. E esse amor nos faz, então, entendermos o quanto Cristo ama o seu povo, quanto Cristo ama e quanto que o próprio Senhor quer que nós preguemos e falemos desse amor, irmãos. O Senhor, Ele nos escolheu, a igreja de Cristo, para sermos esse agente missionário, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos fez entender a graça de Deus. Ele nos fez entender o quanto somos falhos. Ele nos fez entender o quanto precisamos do amor de Deus. E diante disso, meus irmãos, nós sim devemos a cada dia mais buscar esse compromisso diante de Deus, que é vivenciar isso diante dos outros. Mostrar esse amor diante dos outros. Reconhecer o amor de Deus que nos levou a pregar a sua palavra. Reconhecemos que Deus nos amou primeiro. 1 João 4,19 diz assim: porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, essa é uma primeira verdade que sempre devemos ter em cada manhã, em cada dia. Veja a oração do Caio. Obrigado a Deus por esse dia. O fato de estarmos vivos, o fato de estarmos com saúde, o fato de muitos aqui termos passado por tantas lutas, tribulações recentemente, é a mostra do amor de Deus. O próprio fato de Deus também ter permitido que muitos de nós, tenhamos aqui seus familiares, seus entes queridos, mas é o amor de Deus ali que consola, que fortalece. Irmãos, quantos têm aí sofrido, perdido seus entes queridos e não têm experimentado esse consolo, esse apoio, essa ação sobrenatural do amor de Deus? Porque nós precisamos a cada dia mais, então, irmão, continuar pregando, continuar demonstrando, proclamando essas boas novas. Evangelizar é proclamar as boas novas do Evangelho. É proclamar que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. É proclamar que Jesus Cristo é o único caminho. É dizer ao mundo, a dizer a todas as pessoas ao nosso lado, o quanto Jesus fez nas nossas vidas. O quanto Ele é o único que nos sustenta nesses momentos, em todos os momentos das nossas vidas.
Creio que sim, entendemos esse primeiro ponto. Entendemos assim esse amor de Cristo. Nós não vamos acatar essa ordem de qualquer jeito. A ordem, irmão, de Cristo tem um sentido de que Ele é que nos fortalece. Entendendo sim este amor, que poderemos definir aqui como o primeiro ponto, nós devemos sim ir para o segundo ponto, entendendo que fazemos a evangelização com amor, porque Cristo nos amou primeiro. Evangelizamos porque o amor de Deus nos faz fazer isso. Evangelizamos porque amamos o Senhor. A evangelização faz todo sentido. O proclamar o Evangelho faz todo sentido. E mesmo assim, diante disso, nós evangelizamos, porque entendemos que cumprimos a ordem de Cristo. E aqui, irmãos, no contexto, ele é bem claro. Ele diz, e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa ordem, irmãos, ela não deixa dúvida da sua interpretação. Ela não deixa dúvida do que eu e você, salvos, impactados por esse amor de Cristo, devemos fazer. Se nós olharmos João 14, 23, diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Irmãos, temos que entender dia após dia, a missão da igreja é evangelizar todas as nações. Cristo pode fazer isso por outras formas, mas não, Ele escolheu a igreja, Ele escolheu o seu povo. Nesta manhã, irmãos, onde nós estamos nesse terceiro domingo, que a igreja assim se separou para refletir sobre as missões, refletirmos sobre a oferta missionária. Irmãos, não podemos perder de vista esse chamado, não podemos perder de vista essa ordem. Se nós olharmos um vídeo aqui apresentado, eu creio que nós temos que refletir muito. Como que aquele pastor e aquela irmã, com todas as suas dificuldades, continuam pregando o Evangelho. Como aqui nós, com o nosso conforto tantas vezes, sem tanta dificuldade, não temos refletido, não temos tão afinco a pregar esse Evangelho. Aquele irmão poderia muito bem ali pôr o seu filho de lado e filmar ali, mas não, ele deixa ali que o filho faz parte da sua família e que o filho está junto no seu ministério e que mesmo ali, com toda a dificuldade do seu filho, eles estão juntos. E ele que ele estava com o filho. E que o filho não é impedimento para ele fazer a obra de Deus. E nem para filmar um vídeo. Né? Embora ele tenha feito essa adaptação, mas ele não deixou de lado o seu filho. Né? E o filho não é impedimento para proclamar o Evangelho. Nós reconhecemos aqui que cada um tem um chamado, um dom. Nós temos ali os dons espirituais. Mas, irmãos, esse chamado para evangelizar a todo mundo não foi dado a quem tem um dom, a quem tem uma habilidade. Esse chamado foi dado para quem é salvo. Por isso que nesta manhã nós temos que refletir, irmãos, temos a convicção, a certeza da nossa salvação, desse amor de Cristo. Nós precisamos continuar pregando esse Evangelho. Nós precisamos continuar tendo ali, obedecendo essa ordem de Cristo. A ordem que é para todos nós evangelizarmos. Evangelizar, irmãos, é obedecer. A igreja precisa continuar e sempre ter essa consciência. Por isso que é sempre bom termos um domingo de reflexão, com vídeos, né, que nos despertem. Os irmãos sabem o que está passando na Colômbia atualmente? Está uma crise econômica, revoltas, brigas, tumultos, uma nação com tantos problemas, além do Covid, que lá está também. Mas é uma nação que passa por tantos problemas. É uma nação que está ali amargurada economicamente, está em lutas e brigas ali por projetos sociais. E a realidade daquele país que precisa do Evangelho de Cristo.
mas é a realidade também do nosso país, que precisa do Evangelho de Cristo. É a realidade também do nosso bairro, dos nossos empregos, dos nossos amigos. Tive uma experiência algum tempo atrás, com a vida da nossa profissão, trabalhamos com diversas pessoas e cada um tem ali o seu entendimento, muitas vezes mais. E conversando, trabalhando à noite com um colega, do serviço, e às vezes entramos em regiões um pouco, podemos dizer, não bem aparentadas, as estruturas, o contexto físico, E ele então ali falava assim: o inferno é igual isso aqui, quando eu chegar lá, ele vai ver. Olha o que esse rapaz fala: o inferno é igual aqui, quando eu chegar lá. Pessoas que precisam o tempo todo de ouvir essa palavra, irmãos. Pessoas que precisam entender o que Jesus faz, o que Jesus é. Pessoas que precisam ter consciência do que o inferno é. E sou eu, é a igreja, somos nós que devemos pregar essa palavra. Devemos vivenciar essa palavra. Se nós olharmos para a questão da ordem de Cristo, se nós olharmos para nós mesmos, o que muitas vezes nos impede de cumprir essa ordem? Tantos empecilhos que nós colocamos. O tempo. Não tenho tempo. Eu preciso fazer as minhas atividades, eu tenho os meus compromissos. Muitos dizem: eu tenho a minha vida. E aqui o modelo de Jesus, ele entregou a sua vida por esse amor. Ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. E há esse sentido que nós temos hoje da vida, que nesse contexto tem passado tão rápido. Podemos ver que num piscar de olhos, pessoas que estão bem, estão mal ao mesmo tempo, internadas, e de pouco tempo acontecem muitos falecimentos. Esse sentido da vida que nós temos hoje, o quanto ela tem passado. E o Senhor vem nos mostrando realmente qual que é o sentido da vida, qual que é o sentido da nossa existência, o que nós temos aplicado no nosso tempo. Nós temos aqui uma dificuldade às vezes de cumprir essa ordenança de Cristo porque somos apegados aos nossos recursos financeiros. Hoje é dia da oferta missionária, irmãos. Quantas vezes não temos ofertado? Se nós olharmos quantas vezes pessoas não têm sido dizimistas, se podemos olhar quanto mais ofertas. Ofertas é algo que é um amor. Oferta é algo que faz entender que talvez não podemos ir na Colômbia, talvez não podemos ir em outros países, mas esse ato de ofertar é um ato de amor, é um ato de contribuir, é um ato de pregar o Evangelho de Cristo. Mas tantas vezes nós não cumprimos essa ordem, porque temos tantas dificuldades arraigadas em nosso coração, nas nossas tarefas, até mesmo nas nossas saúdes. Podemos ver mais uma vez nesse vídeo que a saúde, que as limitações físicas não são impedimentos para pregar o Evangelho. Ao mesmo tempo, irmãos, nós temos que entender que para cumprir essa ordem de evangelizar todo mundo e de pregar o Evangelho a todo mundo, nós precisamos ter hoje uma realidade do mundo. Nós temos que ter uma realidade do nosso país. Nós temos que entender a nossa realidade da nossa região. Nós temos que conhecer o nosso bairro. Nós não podemos simplesmente achar que podemos cumprir essa ordem de qualquer maneira, de qualquer forma, e cumprir a ordem com zelo, cumprir a ordem com a melhor forma possível. É nós aperfeiçoarmos sim o nosso conhecimento. Por isso que o estudo, todo o aprendizado, ele não é para que não façamos o estudo. O jovem, o adolescente deve estudar, deve procurar sim a universidade, procurar crescer, mas tudo isso para a glória de Deus, tudo isso para que o reino de Deus seja glorificado, e aplicar todo esse nosso conhecimento, todo esse nosso entendimento para proclamar o Evangelho de Deus. Irmãos, nós precisamos sim de jovens e adolescentes, irmãos influentes nas sociedades, conhecedores do nosso bairro, conhecedores da nossa situação hoje do Brasil. O Brasil hoje é um país, uma sociedade dinâmica, vive aí no meio da tecnologia, a industrialização.
Não há como cumprir essa ordem, irmãos, se nós não nos entendermos este contexto hoje. Por isso que o pastor tem falado muitas vezes a respeito das tecnologias. Precisamos nos envolver com a tecnologia, porque o contexto hoje do nosso país é um país tecnológico. Precisamos alcançar tantas pessoas através da tecnologia. Claro que nós entendemos que não há só esse meio, há vários outros meios, e é esse também um outro ponto para cumprir a ordenança do Senhor, essa ordem do Senhor. Irmãos, se nós olharmos ali para Paulo pregou para vários povos, judeus, romanos, aqueles que, gentios. Ele não pregou todos da mesma forma. Nós hoje muitas vezes precisamos entender, irmãos, que para cumprir essa ordem de Deus é preciso ter essa flexibilidade de saber falar com cada grupo de acordo com a sua linguagem, de saber conhecer cada grupo com a sua linguagem. E por isso que nós, nesta manhã, podemos ver aqui a igreja cheia, dentro das nossas condições, crianças, adolescentes, jovens, idosos. Cada um, irmão, na sua faixa etária, cada um do seu jeito, cada um do seu modo, precisa pregar o Evangelho, precisa atingir o seu grupo, precisa pregar para tantos outros povos que estão aí espalhados. Crianças na rua, adolescentes na rua, jovens, idosos, adultos. Irmãos, a faixa etária é para todo mundo pregar. Há estilo para todo mundo pregar. Há formas de todo mundo pregar. Nós falamos aqui a respeito de conhecer as tecnologias, mas se não conseguimos entender bem a tecnologia, nós temos que pregar de outra forma. Há outras pessoas. Tem gente também que não entende tecnologia. Aí chega um irmão que não entende tecnologia e fala do amor de Cristo sem tecnologia para ele. Tem um irmão que entende, o irmão fala com tecnologia. Falar aos diversos povos, diversas formas. Temos que ser flexíveis, irmãos. Temos que entender que a flexibilidade faz parte de obedecer, de cumprir essa ordem do Senhor da melhor maneira, com todo zelo. De entendermos, sim, essa obediência que devemos fazer, mas é uma obediência com fim, que é a fé, que é o arrependimento, que é com qualidade, que é da melhor forma, que é das condições que nós devemos fazer. Irmãos, entendemos que há diversos grupos que não têm sido muitas vezes assistidos. Tantos grupos, etnias, marginalizados. Irmãos, quantas pessoas aqui precisam receber essa palavra, precisam ser impactados por essa palavra. Eu e você, no nosso serviço, onde quer que estejamos, nós precisamos ser esse agente evangelístico. Precisamos ser essa igreja que é evangelística. Precisamos ser essa igreja que cumpre a sua ordem. Nós temos, irmãos, um contexto muito amplo em nossa região. Vários problemas sociais, vários grupos, crianças desesperadas. Quanto trabalho temos, irmãos, para pregar? Quanta oportunidade temos para pregar? E é preciso fazer isso, irmãos. As sociedades internas, cada um com seu propósito, cada um com seu grupo, mas precisa repensar e vivenciar a cada dia mais como impactar as pessoas, como pregar esse evangelho. A igreja, sim, cada um de nós, a igreja no conjunto, precisa repensar o que fazer para proclamar e pregar esse evangelho e cumprir com integridade essa ordem. Irmãos, as pessoas necessitam desse evangelho. Nós queremos um país melhor. Nós queremos condições melhores. E nós muitas vezes nos descansamos em esperar governos, esperar projetos sociais. Mas, irmãos, o que transforma eu e você, o ser humano melhor, é a graça de Deus. O que transforma o ser humano melhor é conhecer esse evangelho, é ser impactado por essa graça. Semana passada, essa semana mesmo, à noite, trabalhamos devido ao nosso serviço, e 4 horas da manhã, encontramos 3 crianças na rua. Cena de tristeza. Uma criança de 4,
outra de 6 e uma criança de colo, de 1 ano e poucos. Essa criança de colo estava no colo dessa criança de 4 anos. E ela e mais um adulto, uma senhora de mais ou menos 50 e poucos anos, machucada, com dor nas pernas, estavam saindo na rua procurando a mãe dessas crianças. A mãe é usuária de droga. A mãe estava na rua usando droga e o bebê de 1 ano passando fome. E aquelas 3 crianças no frio, 4 horas da manhã na rua. E aquela senhora também sem condições na rua. E nós olhamos aquela situação, o que poderíamos fazer, e a legislação, o contexto não nos permite fazermos tantas atitudes, mas nos faz relembrar o que pode mudar a vida daquelas crianças, irmãos. É só o Evangelho de Cristo. O que pode mudar a história dessas crianças, sem mãe, sem pai, numa extrema indiferença da sociedade, extrema indiferença dos órgãos, extrema indiferença muitas vezes até realmente de uma assistência. Se nós olharmos para aquelas crianças aos nossos olhares humanos, essas crianças não têm um futuro. Mas olharmos para a Bíblia, olharmos para a nossa missão, essas crianças têm um futuro se forem alcançadas por essa graça de Deus. Independente de terem pais, independente da sua classe social, essas crianças, como tantas outras por aí, precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. E nessa manhã, irmãos, nós estamos relembrando que é eu, é você, que precisamos pregar. Que é uma outra criança que precisa ir lá falar para essa criança na escola que Jesus Cristo muda toda a história. Que é alguma pessoa que tem contato com essa mãe que precisa pregar e falar para ela que Jesus Cristo retira todo o vício. Que Jesus Cristo traz uma nova vida, que Jesus Cristo traz uma nova esperança. Nós, somente nos emocionamos com acontecimentos longe, mas esse fato aconteceu há 6 minutos daqui da igreja, irmãos. É algo próximo, é algo aqui. É a realidade que tem gente passando fome aqui. É a realidade que tem gente precisando de uma ação, de uma estrutura, de um envolvimento da igreja aqui. É gente que precisa desse evangelho. Há pessoas próximas necessitando serem alcançadas pela graça de Deus, por esse evangelho de Deus. E o Senhor nos fala que nós precisamos ser isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Entendendo isso, irmãos, o nosso primeiro ponto foi entendendo o amor de Deus, o amor para com Deus. O nosso segundo ponto foi entendendo a ordem e a cumprindo com zelo, desenvolvendo tudo aquilo que precisamos fazer. Mas poderíamos dizer que o terceiro ponto, sim, aquele que fecha tudo isso, é o papel do Espírito Santo na evangelização, irmãos. Nós devemos pregar com qualidade. Tudo aquilo que viermos fazer, façamos da melhor forma, aplicando da melhor forma. Nós devemos investir tempo, investir recursos financeiros nas missões. Nós devemos ter programas, ações sociais. Nós podemos e devemos fazer tudo isso. Mas, irmãos, o terceiro ponto diz que sem a ação do Espírito Santo não há essa fé, não há esse arrependimento. E como, irmãos, aplicar essa ordem de Deus, nós temos que ter essa realidade em nossa vida. Como eu disse, nós queremos pregar e muitas vezes estamos vazios. Nós até somos salvos, escolhidos de Deus, mas quantos de nós temos andado caídos, cabisbaixos? Quantos de nós temos andado, muitas vezes, com tão poucos, cheios do Espírito Santo? E o texto que a Miriam leu, irmãos, lá em Atos, foi um pouco antes, lá depois, Atos 2, fala do Pentecoste, a descida do Espírito Santo. E aí Pedro, sim, cheio do Espírito Santo, ele fala, ele prega. E ele traz todo o conhecimento que ele mesmo não tinha, mas que a ação do Espírito Santo faz na vida dele. E aí 3.000 pessoas se convertem. E aí depois Pedro prega na casa, e na casa também a conversão. Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, irmãos. Mateus 28, 19 e 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-nos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, quem nos prepara para a evangelização é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá esse poder, essa graça. Podemos dizer que a evangelização é obra do Espírito Santo através do crente. Irmãos, esse terceiro ponto nos faz entender que para realmente viver, cumprir essa ordem projeto da ordem missionária de Cristo, é precisarmos nos dedicar ao aprendizado. Não há como pregar sem o conhecimento bíblico. Aqui nos remete às leituras diárias bíblicas, como temos sido assíduos a essa leitura, como temos estudado a Bíblia, como tem sido o nosso tempo para esse preparo espiritual. Irmãos, eu falo por experiência própria quantas oportunidades já perdi, porque faltou conhecimento bíblico, faltou palavras. E aí podemos ver que faltou estar cheio do Espírito Santo. Embora temos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, irmãos, nós precisamos continuar dia após dia na nossa vida de santidade, na nossa vida de aprendizado. E nós podemos ver, irmãos, que não há como ser esse crente que obedece, esse crente que entende, esse crente que dá testemunho. Evangelização é testemunhar, irmãos. No começo nós falamos que podemos evangelizar através das nossas ações, palavras, testemunho. Nós não vamos conseguir fazer isso, irmãos, sem a ação do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir sermos esses filhos obedientes de Cristo que cumprem a ordem de Deus, se não estivermos realmente cheios do Espírito Santo. Tivermos nossas vidas impactadas, tivermos uma vida de comunhão, santidade, conhecimento bíblico, oração. O quanto devemos orar, ter tempo de oração. Orar ao Senhor que dê palavras, orar ao Senhor que mostre caminho, orar ao Senhor que nos desperte a termos visões, no caso missionárias, no sentido de que abrir os nossos olhos para ver a necessidade do próximo, para termos novas ideias, para sermos agentes evangelísticos, para sermos esses crentes que são filhos de Deus, entendem o amor de Deus, que cumprem a ordem de Deus, mas são cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá força para testemunhar, para pregar. E por isso, irmãos, o contexto de Pedro ali, podemos ver a importância de Pentecostes. Após ali a descida do Espírito Santo, após ali então o Senhor ter derramado o Espírito Santo sobre a vida deles, eles pregaram e tiveram êxito. Por isso, irmãos, que pregação evangelístico não é defender igrejas, denominações, estilos de vida. Evangelismo, irmãos, é pregar a graça de Deus, a glória de Deus, é pregar Jesus Cristo. Refletindo o respeito de Paulo novamente, Paulo pregava de diversas formas, para diversos grupos, mas pregava o mesmo conteúdo. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Era o mesmo conteúdo para todos. Formas, modelos diferentes, mas o mesmo conteúdo. E o único conteúdo que pode e deve ser pregado, que é Jesus Cristo. O único conteúdo que deve ser ensinado é o que Cristo é o que Cristo faz. Por isso devemos estar cheios do Espírito Santo, irmãos, porque não são as nossas experiências que transformam a vida daquelas pessoas. Não é o nosso achar, não é o nosso entender, não são as nossas opiniões, mas é realmente aquilo que Deus quer, que Jesus quer. Por isso, irmãos, devemos buscar estarmos firmes na palavra do Senhor. Encerrando nesta manhã, irmãos, essa palavra que é viva e deve ser refletida dia após dia em nossas vidas. Nós, irmãos, devemos continuar sempre melhorando na situação, na ação evangelística, entendendo que é o amor de Deus para conosco, entendendo que é uma ordem que é para ser cumprida por quem é crente, por quem é salvo, e entendendo que devemos
ter vários métodos, vários jeitos, entendendo que somos todos chamados para pregar, cada um da sua forma, com o seu dom. Mas o Senhor não chama ninguém que é seu que não pregue. Todos aqueles que são seus, o Senhor derrama então essa ordem que, quando entendemos, é cumprida com amor. Irmãos, se nós olharmos para a vida de tantos missionários, se não for entender esse amor de Cristo, se não for entender esse amor de Deus para conosco e nosso para com Deus, se não for entender o amor ao próximo, irmãos, não era para ter evangelização, porque só entende realmente, só paga o preço quem compreende esse amor. Nós, dia após dia também, devido à nossa função, temos visto pessoas morrendo, e nós não fazemos ato de julgar ali se estão no inferno ou no céu. O que nós muitas vezes pensamos ali, né, quando eu me deparo com essas situações, e às vezes sim, o estilo de vida daquelas pessoas que estão ali, é que já cheguei em fatos que a pessoa estava respirando e passou 2 minutos, alguns momentos, e a pessoa parou de respirar, então foi constatado ali o óbito. E eu me paro entre aquelas pessoas e estão agora já diante de Deus, irmãos. É a realidade da nossa vida. Quantos já estão diante de Deus? E a palavra que é bem clara, irmão, no versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Pessoas precisam ouvir isso, irmãos. Pessoas precisam ser impactadas por essa palavra. Pessoas precisam ser transformadas pela ação do Espírito Santo. Nós temos acompanhado dia após dia as pessoas morrendo, e eu me deparo diante daquela situação onde ali o corpo já não vale nada. O corpo muitas vezes sujo de sangue, o corpo muitas vezes já sendo lambido por cachorro, o corpo muitas vezes em volta por pessoas rindo, brincando, mas aquela alma já está ali diante de Deus, ou aquela alma ali já está no inferno. E aquela alma era uma alma que eu e você precisamos pregar para ela enquanto estava com vida. Aquela alma é uma alma que nós precisamos trabalhar enquanto há diversas pessoas ainda com vida, com saúde. Um evangelho vivo, um evangelho da graça, um evangelho da transformação, que muda a história de crianças pequenas, que muda a história de gente grande, que muda a história de quem está no final da vida. Mas é a única pregação do evangelho que muda a história de alguém. É a única coisa que faz sentido na vida. E a única coisa que faz sentido pós-vida é esse evangelho de Cristo. É a graça de Deus, é a salvação em Cristo Jesus. E nós somos essa igreja que precisamos pregar isso dia após dia, da nossa forma, do nosso modo, do nosso jeito. Uns mais tímidos, outros não, mas todos devemos pregar, porque esse é o mandamento de Cristo, irmãos. É isso que Ele requer de nós, pelo amor dEle para conosco, pelo amor dEle para com o próximo, para que sabemos que aqueles que são seus, o Senhor tem, e nenhum dos seus se perde. Sabemos que essas pessoas que têm falecido assim, se tiverem ali os nomes escritos do livro da vida, com certeza eles tiveram a mudança, o impacto, mas isso não retira de nós a nossa ordem, obrigação e amor de evangelizar, de pregar esse evangelho, de falar do amor de Cristo e de sermos fiéis naquilo que o Senhor requer de nós. Que nessa manhã, irmãos, possamos refletir sobre como eu e você temos sido esse evangelista, como eu tenho evangelizado. É uma reflexão individual, porque a ordem é individual, a ordem é para cada um. Eu tenho que cumprir, você tem que cumprir, nossos filhos têm que cumprir, todos precisam evangelizar. Mas ao mesmo tempo é um despertamento que esse evangelizar é para quem foi salvo.
E se você talvez ainda não tenha essa atitude, esse comprometimento da salvação, você precisa orar e clamar diante do Senhor. Clamar ao Senhor para que Ele te dê a graça, a firmeza, a alegria da salvação em Cristo Jesus. A firmeza de reconhecer que pelos próprios atos, pelas nossas próprias condições, nós não temos condições de sermos salvos. Reconhecer que a salvação é a graça, é o presente de Deus. E que o que Ele requer de nós é confiar, crer, confessar e obedecer. E diante disso nós saímos daqui cheios da graça, cheios do Espírito Santo, firmes daquilo que nós devemos fazer, convictos do nosso chamado, convictos de quem somos. Somos filhos de Deus, obedecemos a Deus, proclamamos o Evangelho. Meio a tantas dificuldades, a tantas lutas, esse deve ser o nosso comprometimento dia após dia. Aonde quer que nós estivermos, o serviço que estivermos fazendo, a posição social que estivermos fazendo, somos esses chamados por Cristo. Somos esses que Cristo escolheu. Não porque somos bons, mas porque fomos alcançados por essa graça. Fomos alcançados por este amor. E nós precisamos passar isso para todos, para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que estão distantes, através das nossas vidas, através dos nossos recursos, através do nosso tempo, através do comprometimento com a igreja, através do comprometimento com Cristo. Somos essa igreja, irmãos. Somos um que prega, que vive esse evangelho. Que possamos realmente viver isso no nosso dia a dia. Possamos orar ao Senhor, que Ele nos ajude, que Ele nos guie, que nos faça realmente sermos essa igreja evangelística, a igreja que cumpre o mandamento do Senhor da melhor forma possível. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós tenhamos um bom dia na presença do Senhor, que nós possamos ser edificados pela Sua palavra, que nós possamos realmente vivenciarmos esse evangelismo, essa ação que devemos viver dia após dia. Amém?